Não tendo nada, mas tendo tudo. O mestre dos mestres trabalhou como artesão cada lei da qualidade de vida em seus discípulos. Foram poucos anos de um excelente aprendizado. Eles aprenderam a ser autores da sua história, fazer das pequenas coisas momentos inigualáveis, libertar a criatividade, liderar os pensamentos, governar suas emoções, proteger a memória, dialogar, fazer a mesa redonda do eu. Após sua morte, seus discípulos não tinham dinheiro, fama, proteção, mas tinham tudo o que todo ser humano sempre desejou: alegria, paz interior, segurança, ânimo, sentido de vida. Eles não tinham nada, mas tinham tudo. Eram discriminados, mas tinham inumeráveis amigos. Sofriam perdas, mas tinham esperança. Eram aprisionados, mas cantavam alegremente. Eram livres. Jesus não prometeu a eles plantios sem tempestades, caminhos sem riscos, trajetórias sem acidentes, trabalhos sem dificuldades, mas prometeu força nas perdas, sabedoria nas tormentas, consolo no desespero. Era incrível, mas nos lábios deles havia um agradecimento diário pelo espetáculo da vida. Não exigiam nada dos outros, nem os dominavam. Eram promotores da liberdade interior. Foram tolerantes com seus opositores, pacificadores dos aflitos e compreensivos com a loucura dos que os açoitavam. Não eram cultos, mas adquiriram uma cultura fabulosa. As cartas que Pedro e João escreveram revelam uma criatividade, inteligência e sensibilidade que deixam pasmada a ciência moderna. As sementes e os sonhos que Jesus plantou vão ao encontro dos mais belos sonhos da filosofia, da psicologia, da sociologia, das ciências da educação. Nunca a vida valeu tanto, nunca a dignidade alçou voo tão alto, nunca a solidariedade foi tão sólida. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Somos fagulhas vivas que cintilam durante poucos anos no teatro da vida e depois se apagam tão misteriosamente quanto se acenderam. Nada é tão fantástico quanto a vida, mas nada é tão efêmero e fugaz quanto ela. Hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página na história. Um dia tombaremos na solidão de um túmulo e ali não haverá aplausos, dinheiro, bens materiais. Que história escrevemos? Que sementes plantamos? Se a vida é tão rápida, não deveríamos, nessa breve história do tempo, procurar os mais belos sonhos, as mais ricas aspirações? Pelo que vale a pena viver? Quais sonhos nos controlam? Quais são as nossas metas e os nossos maiores empreendimentos? Alguns têm depressão, ansiedade, estresse, não por consequência dos conflitos da sua infância, mas pela angústia existencial, pela falta de um sentido de vida sólido. Lembre-se do que estudamos. Alguns têm fortunas, mas mendigam o pão da alegria. Têm cultura, mas falta-lhes o pão da tranquilidade. Têm fama, mas são parceiros da solidão. Erraram o alvo. Um dos mais populares cantores brasileiros disse certa vez que tinha tudo o que uma pessoa podia desejar, mas não tinha prazer de viver. Solidão, tédio, falta de sentido de vida e vazio existencial não faziam parte do dicionário do mestre dos mestres. Até quando o corpo de Jesus morria na cruz, ele ainda era um grande empreendedor, um conquistador do território da emoção. Era capaz de surpreender as pessoas com frases inesquecíveis. O chefe da escolta dos soldados, encarregado de executar a sentença de Pilatos, apurou seu senso de observação aos pés da cruz e foi conquistado por ele. Cada reação de Jesus golpeou sua insensatez e abriu as janelas da sua inteligência. Deixe-me dar um exemplo dessas reações. Na hora mais dramática da crucificação, a primeira hora, Jesus sofreu uma dor insuportável. Não havia espaço para ter outra reação a não ser gritar, ter reações violentas, reagir por instinto. Mas, para nossa admiração,
Ele esqueceu-se de si e bradou ao seu pai que perdoasse seus executores. Do ponto de vista psiquiátrico, é impossível para um crucificado ter um raciocínio lúcido, quanto mais afetivo e altruísta como o de Cristo. Ele disse que seus carrascos não sabiam o que faziam. Expressou que eles eram escravos do sistema, cumpriam ordens sem refletir, não eram livres. Por isso, com lábios trêmulos, desculpou-os sem que eles lhe pedissem desculpas. Compreendeu homens incompreensíveis, perdoou homens imperdoáveis. Que inteligência é essa que deixa extasiada a sociologia e a psicologia? O mestre dos mestres é o ser humano mais famoso da história, mas um dos menos conhecidos nas magníficas áreas da sua personalidade. Espero que neste projeto ele tenha sido um pouco mais desvendado. Ele foi o maior educador, psicoterapeuta, socioterapeuta, pensador, pacifista, orador, vendedor de sonhos, construtor de amigos, executivo, empreendedor, promotor da qualidade de vida de todos os tempos. Painel 1. Pontos sugeridos para reflexão e discussão. Não tenha medo de trocar experiências, chorar e contar suas dificuldades. Primeiro, ser um empreendedor é criar oportunidades. Você tem criado oportunidades para ter grandes conquistas? Enfrenta seus labirintos com coragem ou tem medo do desconhecido? Segundo, você percebe os pequenos problemas no seu trabalho, na relação com os filhos, esposa ou marido, ou só descobre quando o mundo está desabando? Você tem coragem para tomar atitude, para reconquistar o que mais ama? Terceiro, você tem sido um profissional, um pai, uma mãe, um jovem, um amante, empreendedor? Tem tido coragem para levantar e cair? Tem libertado sua criatividade para encantar as pessoas, trazer soluções que ninguém trouxe, prevenir erros, corrigir falhas? Enfim, você tem feito a diferença nos ambientes em que atua? Quarto, o mestre dos mestres conquistou as pessoas sem controlá-las, pressioná-las ou dominá-las. Você expõe ou impõe suas ideias? Você influencia positivamente o ambiente? Quinto, ele não prometeu aos seus discípulos caminhos sem riscos, trajetórias sem acidentes, trabalhos sem dificuldades, mas prometeu força nas perdas, sabedoria nas tormentas, consolo no desespero. Você tem força, sabedoria e consolo nessas situações? Painel 2. Exercícios para a prática diária. Primeiro, faça um relatório das características da lei Ser um Empreendedor, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Segundo, dentre os 10 passos para ser um empreendedor, aponte o que você mais precisa trabalhar na sua personalidade. Terceiro, não tenha medo dos fracassos. Tenha, sim, receio de não tentar. Não engrosse a massa de pessoas frustradas. Esteja preparado para os desafios sociais e profissionais. Quarto, a vida é um labirinto, portanto, planeje sua vida. Não gaste mais do que ganha, nem gaste tudo. Ninguém sabe quais serão os vales que vai atravessar no futuro. Quinto, se você é um profissional, liberte-se do cárcere da insegurança e saia da zona de conforto dos seus diplomas, status e sucessos antigos. Seja um conquistador, explore o desconhecido. Sexto, se você é um estudante, valorize seus estudos, ame a sua escola e seus professores, tenha coragem, empreenda sem medo de falhar. Se falhar, repense sua vida, mas não recue. Seja um pensador. Faça um relatório dos seus exercícios durante a semana. O que praticou e qual foi o resultado?